Amados filhos do Brasil, terra abençoada pela misericórdia divina, hoje com o coração paternal transbordando de carinho imenso e urgência espiritual, diante do momento extraordinário que se aproxima para nossa querida pátria, venho até vós com uma comunicação de extrema importância, inspirada pelos Conselhos Superiores da Transição Nacional, através de vosso humilde Bezerra de Menezes. Este encontro sagrado representa momento crucial de alerta fraternal sobre o grande desencarne em massa que atinge nossa amada nação brasileira durante período crítico da transição planetária. Processo purificador que já se iniciou de forma sutil, mas que somente aqueles dotados de olhar espiritual avançado conseguem perceber através de sinais que transcendem observação superficial dos eventos cotidianos, momento profético quando até mesmo líder importante de nossa pátria será chamado para plano superior como parte do cronograma estabelecido pelas hierarquias celestiais, para a aceleração das transformações que prepararão Brasil para a nova era, baseada em valores espirituais que honram dignidade humana através de sociedade renovada, segundo ensinamentos cristãos, aplicados conscientemente às condições contemporâneas. Sejam todos acolhidos com infinita ternura paterna nesta morada espiritual de consolação e preparação, o canal Espiritismo com Fé, dedicado ao propósito sagrado de revelar com autoridade médica espiritual que processos de desencarne coletivo não representam tragédias aleatórias, mas eventos coordenados pela sabedoria superior para a renovação de consciências através de experiências que desenvolvem virtudes como desprendimento material, compreensão sobre continuidade da vida além do corpo físico e, principalmente, fortalecimento de fé que reconhece significado transcendental de partidas temporárias que visam benefício evolutivo tanto para aqueles que desencarnam quanto para familiares que permanecem e devem aprender lições sobre aceitação da vontade divina, solidariedade fraternal durante adversidades e cultivo de esperança baseada em certeza da reunião futura com entes queridos em dimensões superiores onde amor verdadeiro supera separações temporárias. Segundo orientação direta dos mentores ascensionados especializados nos processos de transição entre planos e coordenação de desencarnes coletivos durante renovação planetária, este é um momento de máxima seriedade quando cada brasileiro consciente de sua responsabilidade espiritual deve compreender que a aparente casualidade de presenciar período quando múltiplas partidas se aceleram representa oportunidade preciosa para desenvolvimento de virtudes que apenas experiências intensas podem cultivar, incluindo paciência durante sofrimentos que testam resistência emocional, compreensão sobre fragilidade da existência material, que pode ser interrompida subitamente quando o cronograma superior determina a necessidade de mudança de plano, e principalmente cultivo de amor fraterno, que se manifesta através de auxílio mútuo, durante momentos quando solidariedade substitui competição egoística que caracteriza sociedades baseadas em materialismo excessivo. Deixem seu nome completo e a cidade de onde estão assistindo nos comentários para que eu possa conhecê-los intimamente como médico das almas e incluí-los em minha oração de proteção durante este período de transição. Queridos filhos desta terra bendita, é fundamental que nos conectemos espiritualmente através desta corrente de identificação fraterna. Ao deixarem seus nomes e cidades nos comentários, permitem que meu amor paternal
vos alcance individualmente como médico das almas que compreende necessidades específicas de cada coração durante períodos de provação coletiva, direcionando bênçãos de fortalecimento espiritual para manutenção de serenidade durante eventos que podem causar perturbação, discernimento para reconhecer oportunidades de crescimento moral através de experiências aparentemente dolorosas e, principalmente, preparação consciente para auxiliar aqueles que mais necessitarão de consolação durante momento quando partidas se multiplicam, segundo o cronograma estabelecido por sabedoria, que utiliza até mesmo desencarnes como instrumentos de purificação que beneficiam evolução coletiva. Se enfrentam pressentimentos sobre eventos que se aproximam, ansiedade diante de sinais que apenas olhar espiritual consegue perceber, ou desejo de compreender como preparar-se conscientemente para período de provações que testará a resistência física e moral simultaneamente, compartilhem vossas inquietações com este velho médico das almas, pois meu compromisso eterno é orientar paternalmente sobre métodos práticos de preparação espiritual, que capacitam para a manutenção de fé durante adversidades, desenvolvimento de virtudes que facilitam a aceitação de eventos que transcendem controle humano e, principalmente, cultivo de amor fraterno que permite servir como instrumento de consolação para outros que enfrentam perdas através de compreensão sobre continuidade da vida, que torna separações temporárias menos dolorosas quando baseadas em certeza da reunião eterna. Se possível, deixem seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Cada interação fortalece nossa corrente paternal de preparação espiritual. Meus queridos filhos brasileiros, no silêncio amoroso das esferas onde médicos espirituais coordenam processos de transição durante períodos de renovação planetária que exigem desencarnes coletivos para a aceleração da evolução, reunimos-nos sob a proteção dos anjos da transição para trazer-vos alerta urgente sobre o grande desencarne em massa que atinge nossa amada pátria como parte do cronograma superior estabelecido para a purificação que separará aqueles que completaram missões terrenas daqueles que devem permanecer para contribuir com o estabelecimento de nova era, processo que já se iniciou de forma sutil, através de partidas que podem parecer naturais para observação superficial, mas representam cumprimento de planejamento cósmico que utiliza até mesmo desencarnes de personalidades importantes como instrumentos de despertar para a realidade da transitoriedade da existência física e necessidade de priorizar valores espirituais sobre apegos materiais temporários. Eu, Bezerra de Menezes, médico das almas e servidor humilde da transição nacional, venho compartilhar esclarecimentos sobre natureza deste processo e preparação necessária para a travessia consciente de período que transformará definitivamente nossa pátria. A primeira revelação fundamental refere-se ao grande desencarne em massa que atinge Brasil como evento coordenado pelas hierarquias superiores para a renovação acelerada de consciências durante transição planetária, processo que não representa punição, mas oportunidade evolutiva que utiliza partidas programadas para desenvolvimento de virtudes específicas em todos os envolvidos, incluindo aqueles que desencarnam e experimentam libertação de limitações físicas que impediam progresso espiritual.
Familiares que permanecem e devem desenvolver desprendimento material, através de experiências que revelam importância de valores eternos sobre bens temporários, e sociedade inteira que aprende lições sobre fragilidade da vida material e necessidade de organização baseada em amor fraterno, que transcende competição egoística, característica de períodos, quando aparente normalidade permite negligência sobre dimensão transcendental da existência humana. Durante minhas observações como médico das almas nas centrais, onde se coordena a recepção de desencarnes coletivos, contemplei preparativos extraordinários para acolhimento de múltiplas almas que retornarão ao plano espiritual segundo o cronograma que visa benefício máximo para a evolução individual e coletiva, incluindo hospitais especializados para a adaptação daqueles que deixam corpo físico subitamente, equipes de orientação para esclarecimento sobre continuidade da vida em dimensões superiores e, principalmente, programas de auxílio para familiares encarnados que necessitarão consolação baseada em compreensão sobre significado transcendental das partidas que fazem parte de plano superior coordenado por amor paternal que jamais abandona filhos queridos, mas utiliza experiências intensas como degraus na escada evolutiva que conduz à santificação através de virtudes desenvolvidas durante adversidades. A segunda revelação consoladora relaciona-se ao fato de que este processo já se iniciou de forma sutil através de partidas que somente aqueles dotados de olhar espiritual avançado conseguem reconhecer como parte de padrão coordenado ao invés de eventos isolados, manifestando-se através de aceleração de desencarnes que podem parecer naturais, segundo critérios médicos convencionais, mas seguem cronograma estabelecido para a preparação de condições vibratórias necessárias para a renovação nacional que exige redução de densidade populacional em determinadas regiões, mudança de perfil demográfico que favoreça a emergência de gerações preparadas espiritualmente para a nova era e, principalmente, criação de ambiente de reflexão sobre valores eternos através de experiências que forçam reavaliação de prioridades quando confrontadas com a realidade da transitoriedade da existência material. Os coordenadores dos desencarnes programados me revelaram que sinais perceptíveis para a visão espiritual incluem sincronização de partidas que formam padrões reconhecíveis para aqueles que observam através de perspectiva transcendental, aceleração de processos que normalmente seriam graduais através de intervenção de fatores que escapam à percepção puramente física, concentração geográfica de eventos que revela coordenação superior ao invés de casualidade e, principalmente, preparação antecipada de infraestrutura espiritual para a recepção de volumes que transcendem capacidade normal de processamento através de mobilização de recursos celestiais que demonstram planejamento prévio, baseado em conhecimento sobre timing e magnitude dos eventos que se aproximam segundo necessidades evolutivas de nossa pátria. A terceira revelação urgente envolve o grande alerta sobre líder importante do Brasil que será chamado para plano superior como parte deste processo de renovação, personalidade que tem cumprido missão transcendental durante período de preparação, mas que completará ciclo terreno atual para continuar trabalho em dimensões superiores, onde poderá coordenar transformações com perspectiva mais ampla que transcende limitações da existência física, momento quando partida servirá como sinal inequívoco para aqueles que ainda não perceberam magnitude das mudanças que se aproximam e necessidade de preparação espiritual consciente para período
quando múltiplas perdas testarão capacidade de manutenção de fé durante adversidades que revelarão verdadeiro caráter de cada pessoa através de escolhas sobre como reagir diante de eventos que transcendem controle humano. Durante visitas às dimensões onde se planeja a transição de lideranças importantes, observei como partida desta personalidade representará marco divisório entre período de preparação sutil e fase de intensificação acelerada das transformações que culminarão no estabelecimento definitivo de nova era brasileira, servindo como despertar para multidões que têm negligenciado sinais sobre proximidade de mudanças fundamentais. Momento quando será impossível ignorar a realidade de que cronograma superior está em andamento e que cada pessoa deve escolher conscientemente entre apego a padrões obsoletos baseados em materialismo ou aceitação de nova realidade baseada em valores espirituais que caracterizarão civilização renovada quando antigas estruturas terão sido substituídas por organizações que honram dignidade humana através de métodos inspirados por sabedoria superior. A quarta revelação reconfortante refere-se aos métodos através dos quais cada brasileiro pode preparar-se conscientemente para este período, através de fortalecimento espiritual, que inclui prática diária da oração como fonte de serenidade durante eventos perturbadores, estudo de ensinamentos que iluminam compreensão sobre continuidade da vida, além do corpo físico, desenvolvimento de virtudes como desprendimento material e aceitação da vontade divina que facilitam a adaptação às mudanças e, principalmente, cultivo de amor fraterno, que capacita para servir como instrumento de consolação para aqueles que enfrentarão perdas através de compreensão sobre significado transcendental das partidas que fazem parte de plano superior coordenado por misericórdia, que utiliza experiências aparentemente dolorosas como oportunidades de crescimento moral. Os instrutores da preparação espiritual me mostraram que cada pessoa que dedica tempo diário ao cultivo de conexão consciente com o plano superior, através de métodos que incluem meditação sobre ensinamentos que revelam natureza transitória da existência material, prática da caridade como expressão de amor fraterno que transcende apegos egoísticos, e, principalmente, desenvolvimento de fé baseada em compreensão sobre sabedoria que coordena eventos segundo necessidades evolutivas, desenvolve naturalmente resistência espiritual que permite manutenção de equilíbrio emocional durante crises, capacidade de auxiliar outros que necessitam consolação e discernimento para reconhecer oportunidades de crescimento através de experiências que inicialmente parecem obstáculos, mas revelam-se como degraus evolutivos. A quinta revelação transformadora relaciona-se aos sinais específicos que demonstrarão intensificação do processo, manifestando-se através de aceleração de eventos que confirmarão padrão coordenado ao invés de casualidades isoladas, multiplicação de partidas em setores específicos da sociedade brasileira que revelarão natureza seletiva do processo segundo critérios espirituais que transcendem compreensão puramente material, emergência de lideranças preparadas para assumir responsabilidades durante período de transição e principalmente despertar crescente da consciência nacional sobre necessidade de priorizar valores espirituais como preparação para a nova era, quando sociedade será organizada segundo princípios que honram dimensão transcendental da existência humana, ao invés de materialismo reducionista que tem caracterizado períodos de evolução imperfeita. A sexta revelação extraordinária envolve a transformação que emergirá após período de desencarnes,
através de renovação populacional que favorecerá a manifestação de gerações preparadas espiritualmente para a construção de sociedade baseada em valores eternos, redução de resistências contra a implementação de métodos inspirados por sabedoria superior e, principalmente, estabelecimento de ambiente vibratório que facilita a comunicação consciente com o plano espiritual para orientação sobre organização social que verdadeiramente serve ao bem comum através de políticas que reconhecem dignidade humana como manifestação sagrada da divindade que merece proteção, educação e oportunidades para desenvolvimento integral de potenciais únicos que cada alma traz como contribuição preciosa para enriquecimento da experiência coletiva durante nova era de evolução acelerada. A sétima e mais importante revelação refere-se ao significado transcendental deste período para toda a humanidade durante transição planetária, quando o Brasil demonstrará universalmente que é possível atravessar processos de renovação coletiva, mantendo fé na sabedoria superior, que coordena eventos segundo o cronograma que visa benefício evolutivo de todos os envolvidos, estabelecendo precedente inspirador para outras nações que enfrentarão situações similares durante purificação mundial e, principalmente provando que amor fraterno baseado em compreensão espiritual pode transformar experiências aparentemente dolorosas em oportunidades de crescimento moral que qualificam povos para responsabilidades crescentes na obra divina de elevação da consciência humana através de civilização que honra a criação através de organização baseada em princípios eternos. Escrevam, meus filhos, preparadores da transição. Aceito com serenidade cristã o grande desencarne que purifica nossa pátria e preparo-me conscientemente para auxiliar durante período de renovação que estabelecerá Brasil como exemplo mundial de nação renovada espiritualmente. Esta afirmação conectará a vossa energia individual com corrente de preparação coletiva e vos qualificará como instrumentos conscientes de consolação durante o momento quando solidariedade baseada em amor fraterno será força única capaz de superar desafios que transcendem recursos puramente materiais. Durante este período crucial de preparação para a intensificação do processo, é essencial compreender que cada pessoa que cultiva virtudes através de prática constante do bem, que desenvolve compreensão sobre continuidade da vida através de estudo de ensinamentos espirituais, que fortalece fé através de conexão consciente com plano superior, contribui para a criação de ambiente vibratório que minimiza sofrimentos durante transição e acelera o estabelecimento de nova era, quando o Brasil demonstrará universalmente que é possível organizar sociedade segundo valores eternos, que caracterizam civilização verdadeiramente humana, que honra a criação divina, através de métodos que promovem desenvolvimento integral de todos os cidadãos. Nossa preparação para período de desencarnes deve incluir não apenas fortalecimento espiritual individual, mas principalmente desenvolvimento de capacidade para auxílio fraternal, durante momentos quando multidões necessitarão consolação baseada em compreensão sobre significado transcendental das partidas, orientação sobre métodos de comunicação com entes queridos que retornaram ao plano espiritual e apoio prático para a superação de dificuldades materiais que podem surgir quando estruturas familiares são reorganizadas através de eventos que testam capacidade de adaptação baseada em fé, ao invés de desespero, que caracteriza aqueles que não compreenderam a natureza transitória da existência física.
Deixai, guardiões da preparação espiritual, vossas experiências sobre sinais que têm presenciado e pedidos de orientação sobre métodos práticos de preparação para período de intensificação. Compartilhai vossos nomes para inclusão em minha oração como médico das almas, dedicado ao fortalecimento de todos aqueles que enfrentarão provações durante transição nacional. Escrevam com consciência da transição. Sou instrumento consciente da preparação espiritual e minha dedicação ao cultivo de virtudes capacita para auxílio fraternal durante período de renovação que estabelecerá civilização baseada em valores eternos através de amor fraterno aplicado às condições contemporâneas. Esta declaração criará vínculo direto com mentores da transição e multiplicará vossa contribuição para a preparação coletiva, que facilitará a travessia consciente de período transformador. Ó Pai de infinita misericórdia, que coordenais os processos de renovação através de cronograma que transcende compreensão humana, mas serve ao benefício evolutivo de todos os filhos, humildemente vos pedimos serenidade para aceitar desencarne que purifica nossa pátria. Senhor Jesus, Consolador Supremo de todas as aflições, concedei-nos virtudes necessárias para auxiliar durante período de transição que estabelecerá nova era baseada em vossos ensinamentos eternos. Clamamos por preparação espiritual consciente para grande desencarne em massa que já se iniciou segundo o cronograma estabelecido pelas hierarquias superiores para a renovação nacional. Que compreendamos significado transcendental dos eventos como purificação necessária, que desenvolvamos virtudes para auxiliar aqueles que sofrem perdas, que cultivemos serenidade baseada em fé inabalável, na sabedoria que coordena partidas segundo necessidades evolutivas. Rogamos consolação especial para todas as famílias que perderão entes queridos durante o processo purificador, compreendendo que desencarnes fazem parte de plano superior, que visa benefício de todas as almas envolvidas. Que encontrem força na certeza da continuidade da vida, que desenvolvam desprendimento material, que facilita a aceitação da vontade divina, que fortaleçam fé através de união fraterna com outros que enfrentam perdas similares. Pedimos discernimento espiritual, para reconhecer sinais do processo que somente olhar avançado consegue perceber, através de padrões que revelam coordenação superior, ao invés de casualidades isoladas. Que sincronização de eventos seja compreendida como cumprimento de cronograma, que aceleração de partidas seja aceita como preparação necessária, que concentração geográfica seja reconhecida como planejamento cósmico. Enviamos energia de proteção especial durante período de intensificação, quando o líder importante de nossa pátria será chamado para plano superior, como marco divisório entre preparação sutil e fase acelerada das transformações. Que partida sirva como despertar para multidões, que exemplo inspire compreensão sobre transitoriedade da existência física, que momento marque início consciente de nova era nacional. Abençoamos emergência de lideranças preparadas para assumir responsabilidades durante transição através de desenvolvimento de virtudes que capacitam para a orientação de povos durante períodos críticos. Que sejam fortalecidas sobrenaturalmente para desafios transcendentais, que recebam sabedoria para decisões corretas, que dediquem existência ao bem comum através de amor genuíno pelo povo brasileiro. Clamamos por transformação populacional que favorecerá a manifestação de gerações preparadas espiritualmente para a construção de sociedade baseada em valores eternos.
Que resistências contra métodos inspirados sejam reduzidas, que ambiente vibratório facilite comunicação com plano superior, que nova era se estabeleça com fundamentos duradouros, baseados em princípios que honram dignidade humana. Rogamos fortalecimento de todos aqueles que servirão como instrumentos de consolação durante período quando solidariedade fraternal será a força única capaz de superar desafios que transcendem recursos puramente materiais. Que desenvolvam capacidade para auxílio efetivo, que compreendam métodos de comunicação com plano espiritual, que ofereçam apoio prático baseado em amor fraterno. Pedimos minimização de sofrimentos através de preparação consciente que facilita a compreensão sobre significado transcendental dos eventos e desenvolvimento de virtudes que permitem a travessia serena de período transformador. Que cada pessoa contribua para ambiente vibratório favorável, que métodos de auxílio mútuo sejam desenvolvidos previamente, que amor fraterno se manifeste especialmente durante adversidades. Enviamos energia de esperança para estabelecimento de nova era, quando o Brasil demonstrará universalmente viabilidade de civilização, baseada em valores espirituais que honram criação divina. Que exemplo inspire outras nações durante renovação planetária. Que experiência brasileira oriente humanidade para a organização social segundo princípios eternos. Que vocação transcendental seja cumprida completamente. Abençoamos significado histórico mundial desta transição como demonstração de que amor fraterno, baseado em compreensão espiritual, pode transformar experiências aparentemente dolorosas em oportunidades de crescimento moral. Que precedente inspire confiança em sabedoria superior, que métodos de preparação sejam replicados globalmente, que nova era se estabeleça com benefícios duradouros. Clamamos por cumprimento do destino transcendental brasileiro como exemplo de nação que conseguiu atravessar renovação coletiva, mantendo fé na providência divina que coordena eventos segundo o cronograma evolutivo. Que demonstração oriente futuras gerações, que experiência seja preservada como herança sagrada, que civilização renovada perdure através de séculos como testemunho da sabedoria superior. Assim seja, pelo poder da renovação que purifica nações, através de eventos coordenados pela misericórdia divina e pela autoridade do Médico Supremo, que utiliza até mesmo desencarnes como instrumentos de crescimento moral, estabelecendo através do Brasil demonstração universal de que povos preparados espiritualmente podem atravessar períodos de transição, mantendo serenidade baseada em compreensão sobre continuidade da vida e significado transcendental de experiências que visam elevação da consciência humana através de virtudes desenvolvidas durante adversidades que revelam verdadeiro caráter de almas em evolução. Permanecei eternamente serenos e preparados para auxílio fraternal, meus queridos filhos brasileiros, sabendo que participais conscientemente do maior processo de renovação da história nacional, que utilizará até mesmo desencarnes programados como instrumentos de despertar para a realidade espiritual e necessidade de organização social, baseada em valores eternos que caracterizarão nova era quando nossa pátria cumprirá vocação transcendental como centro de irradiação de civilização verdadeiramente cristã para benefício de toda a humanidade. Se possível, deixai vosso like, inscrevai-vos no canal e compartilhai este alerta fraternal para que máximo número de brasileiros possa preparar-se conscientemente para período de transição e contribuir com auxílio baseado em amor fraterno durante o momento,
quando solidariedade será força essencial para a superação de desafios que transcendem capacidade de recursos puramente materiais, mas podem ser vencidos através de união espiritual baseada em fé na sabedoria superior. Para preparadores da transição nacional e auxiliares espirituais. Se este alerta fraternal de Bezerra de Menezes sobre grande desencarne em massa despertou compreensão sobre seriedade do momento que atravessamos e necessidade de preparação consciente para período de renovação nacional, você precisa conhecer fundamentos espirituais que sustentam auxílio durante transições coletivas. Princípios básicos e intermediários do Espiritismo. Seu guia para compreender desencarnes, coletivos e auxiliar. Durante renovação nacional, descubra como processos de renovação utilizam desencarnes programados como instrumentos de purificação, porque certas personalidades são chamadas para plano superior durante transições históricas, os fundamentos do auxílio espiritual para famílias que enfrentam perdas, como desenvolver discernimento para reconhecer sinais de coordenação superior e, principalmente, métodos práticos de preparação consciente para servir como instrumento de consolação durante período quando o amor fraterno será força essencial para a superação de desafios transcendentais. Acesso imediato à preparação espiritual. O link encontra-se na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado. Até nosso próximo encontro nesta corrente de preparação fraternal, permanecei em serenidade cristã diante dos eventos que se aproximam, cultivo constante de virtudes que capacitam para auxílio ao próximo e dedicação crescente à preparação espiritual que nos qualificará como instrumentos conscientes de renovação, baseada em amor fraterno e compreensão sobre continuidade da vida que torna partidas temporárias menos dolorosas quando baseadas em fé na reunião eterna. Confraternidade Cristã e Preparação para a Renovação, Bezerra de Menezes,